Então esta é a parte 3. O vídeo cortou antes de eu conseguir acabar os oráculos todos da Diana Cooper. Mas então vamos ao outro baralho da Diana Cooper, que é o baralho dos dragões. E este é o único, sim, acho que é o único baralho de dragões que eu tenho. Mais uma vez, ele é super poderoso. Deixa-me buscar-vos aqui mais um bocadinho. Ele é super poderoso. É daqueles que eu normalmente tiro uma, no máximo 2 cartas, para perceber qual é a energia dos dragões que quer trabalhar comigo no momento presente. E este também é um daqueles que eu, por vezes, nem sempre vou também ler a mensagem que ela tem no manual. Eu gosto muito da forma como ela escreve. Gosto muito da energia de Diana Cooper. Espero que ela esteja connosco durante muitos e muitos anos para continuar a partilhar esta energia connosco. E este é o único oráculo de dragões que eu tenho. Eu gosto muito dele e também não sinto que tenha... Pintei assim em tons de azul, umas de roxo. Eu às vezes gosto de pintar assim algumas cartas com outra cor para dar assim um toque diferente. Mas também não sinto que precise de outro oráculo de dragões. Este chega-me perfeitamente. Mas, então o que é que nós temos mais aqui para partilhar? Da Diana Cooper temos o Archangel Animal, que eu não percebo porque é que isto se chama assim. É no fundo um oráculo com animais. E aqui por baixo tem a associação aos arcanjos e aos mestres ascensos. Mas no fundo eu raramente olho aqui para a parte dos arcanjos, porque é um oráculo que está ligado com a origem cósmica dos vários animais. Ou seja, de onde é que eles vêm. Nós também temos, a maioria de nós, origens cómicas, sim, também, mas cósmicas fora da Terra. Aliás, toda a gente tem origens cósmicas fora da Terra. Alguns só estão aqui há mais tempo e então é como se já são prata da casa. Já são muito mais adaptados aqui ao nosso planeta do que Starseeds, por exemplo. Então, ela fala aqui das origens cósmicas dos animais. E porque é que eles vieram para a Terra? Ou seja, porque é que nós temos... E isto também deu-me, quando eu trabalhei mais com este oráculo, deu-me aqui uma nova perspectiva até sobre a extinção de alguns animais. Claro que não é desculpar as porcarias que os humanos fazem, nunca. Mas deu-me aqui também uma outra perspectiva, quando eu estava a trabalhar muito mais próxima deste oráculo, sobre, porque é que há extinções? Porque é que há animais que... se tornam menos frequentes, menos visíveis, com menos números no planeta. Qual é a função de cada um deles? Qual é a função dos tubarões? Qual é a função das formigas? Qual é a função das joaninhas? E energeticamente, qual é a função deles? Eu gosto muito deste oráculo para isso. Também é um que já há algum tempo que eu não o uso, mas que tem aqui um lugar seguro na minha coleção. Próximo, da Diana Cooper, o nosso oráculo dos arcanjos, que... Isto desfocou um bocadinho, não desfocou. O nosso oráculo dos arcanjos, que... Estas caixas novas da House estão sempre muito bem feitas. Este oráculo... Cuidado, ficou um bocado para segundo plano, porque eu comprei na mesma altura do Kyle Gray, do cor de laranja do Kyle Gray. E acabo por, na maioria das vezes, ir buscar o outro. Eu uso este muito para círculos de cura também, ou seja, para meditações. Enquanto que do Kyle Gray eu uso nos círculos mais para tirar mensagens. Aqui utilizo para perguntar qual é o arcanjo, qual é o guardião para o nosso círculo de cura. E tem resultado muito, muito bem. Eu gosto muito destas imagens também, gosto muito da energia deste oráculo. Vou tirar uma mensagem, vou tirar uma mensagem. Quero tirar uma mensagem, vou tirar uma mensagem. Vou tirar uma mensagem.
E estou a perguntar qual é o arcanjo que se quer apresentar para nós neste momento e qual é a mensagem que nos quer transmitir neste momento. E temos aqui o arcanjo Raguel, que aqui com a energia do equilíbrio, com a escala do equilíbrio, que nos diz que nós vamos encontrar uma forma justa de resolver todos os conflitos e de resolver todas as situações. Portanto, se esta mensagem é para ti, se tu estás com dificuldade em resolver alguma questão, algum conflito, alguma visões diferentes, Mercúrio retrógrado, estamos aqui a chamar aqui, veem como os oráculos funcionam de uma forma tão mágica, estamos aqui a chamar a atenção para Mercúrio retrógrado, que é encontrarmos aqui uma forma de comunicar em todas as situações, nos precavermos em todas as situações para que não existam conflitos ou para reduzir a implicação dos conflitos na nossa vida. Equilíbrio aqui durante Mercúrio retrógrado. Muito bem, muito bem. Next. Olha, vou-vos mostrar este, que eu esqueci de mostrar há bocado, que é outro baralho da Colette Baron-Reid. Tem assim um folheto só para explicar. E este oráculo é muito giro, porque são cartas ou postais do divino. Então, cada um deles tem um texto grande atrás, que é uma mensagem do divino para nós. Nós escolhemos, eles não, veem que eles não têm sequer aqui as coisinhas arredondadas, mesmo como se fosse um postal. E nós escolhemos um e lemos. Houve uma altura que eu também utilizei muito este oráculo. E agora já há bastante tempo que não uso. Mas é outro que é interessante, não propriamente para saber se o Manuel gosta de mim, não é este tipo de perguntas, mas perguntar, ok, qual é a mensagem que o divino tem para mim hoje? E ler. Mais. Então, vamos pegar aqui no outro oráculo. Olha, vamos pegar aqui no outro oráculo, que eu ainda não mostrei. Do Hadley Valentine. Este é recente, é muito recente, eu já o pintei, não. Este é o oráculo do Hadley Valentine. Este eu sei que eu já fiz um vídeo no canal do YouTube, se quiserem ver. Vamos chegar ainda mais para aqui. Então, este aqui é o novo oráculo do Hadley Valentine, com mensagens muito claras, não é? Muito diretas. É um ótimo oráculo também para clarificar as leituras de tarot, por exemplo, ou para clarificar a mensagem que nós precisamos neste momento. Eu tenho usado muito para outras pessoas e tenho usado muito pouco para mim. Porque eu bloqueio estas mensagens. Há aqui qualquer coisa que não bate. Eu adoro este oráculo. Eu não percebo. Eu adoro este oráculo. Mas há aqui, e consigo lê-lo perfeitamente para as outras pessoas. Mas para mim há qualquer coisa que não funciona. Não sei o que é. Com o tempo eu vou perceber como é que consigo ler este oráculo para mim, porque eu pareço literalmente um burro a olhar para um palácio quando olho para estas cartas e a leitura é para mim e consigo percebê-las na perfeição quando a leitura é para os outros. Mas está tudo bem e faz parte aqui também do nosso percurso com as cartas. Então este aqui é o... Eu já tinha mostrado este, se calhar já tinha mostrado este, não sei. Se já tinha mostrado este, desculpa, eu mostro-vos outra vez. O Swords of Light, do Hadley Valentine, Arcanjo Miguel. Numerology, também só tenho um oráculo, sei que há outro parecido com este. Eu tenho este, já tive o outro, mas o outro, para mim não fazia sentido ter os dois. E eu gosto mais deste, gosto muito do livrinho deste, é muito bom. E este é um oráculo com as luas, ou seja, eu não uso tanto como um oráculo de adivinhação, uso como um oráculo para me sintonizar com a energia de determinada lua. Por exemplo, deixa eu pegar aqui numa lua cheia. Normalmente eu trabalho com a lua cheia e com a lua nova. Lua cheia em Gêmeos, eu vou buscar esta carta, coloco no meu espaço sagrado, no meu altar, para me sintonizar com esta energia. Vamos ter, acho que é lua cheia em Caranguejo. Não, é? Lua cheia em Caranguejo. Lua cheia em Caranguejo, acho eu. Acho que vamos ter a lua cheia em Caranguejo. Agora, em janeiro. Então, eu vou buscar aqui a lua cheia. Não faço isto todos os meses. Faço quando sinto... Já está atrás, é linda. Faço quando sinto que estou a ser chamada para isso.
e acho super interessante. Portanto, ele também tem aqui um lugar na minha coleção. Mais oráculos. Temos aqui o Sacred Cycles. Eu acho que também já há um vídeo sobre este no canal do YouTube. Ou então é no curso dos oráculos. Já não sei. Mas este aqui é um oráculo ligado com o sagrado feminino. Uma das coisas que eu gosto neste oráculo é o tamanho. Ele é pequenino comparado com os outros. Deixa-me mostrar-vos a diferença. Vão ver, não? É mais pequenino, o que significa que eu consigo ter mais cartas sem ter que esticar-me muito. Não é? É um oráculo ligado ao sagrado feminino, com mensagens do sagrado feminino, que eu utilizo em alguns dos meus processos de mentoria. Não tanto, mais uma vez, para tirar mensagens de adivinhação, mas mais para trabalhar os ciclos, para trabalhar a energia que precisamos de harmonizar. E é um dos oráculos que eu uso nesses contextos. Pintei com esta cor, que tentei mimetizar a cor do sangue para trazer aqui essa vibração a este oráculo, e acho que fica bem aqui com a parte de trás. Então, temos aqui o oráculo dos ciclos sagrados. E o que é que nós temos mais? Temos este. Temos este. Este oráculo é um oráculo muito giro. Primeiro, eu sigo esta autora barra artista, que ela fez os desenhos e escreveu também a parte de trás, acho eu. Não estou enganada, pois não? Não. Mas pronto, eu sigo esta artista no Instagram. E quando percebi que ela tinha um oráculo, fiquei toda feliz. Este está pintado de azul clarinho. Fiquei toda feliz porque temos as cartas e depois temos a mensagem atrás. Este é um oráculo que eu uso mais agora aqui nesta altura, na altura do inverno. Eu acho que nunca usei... Acho que não. Acho que nunca usei em vídeo nenhum meu ainda. Acho que também não está no canal. Porque este é um oráculo muito pessoal, que eu uso muito para mim. Ou seja, eu escolho uma carta e leio a mensagem que está atrás. Está bem? Mas estas cartas são lindas. A arte... esta arte é linda, 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 linda. É mesmo aquilo que eu gosto. Então, este é o Oráculo dos Anjos da Terra, da Amanda Clark. Sigam-na no Instagram, ela é fantástica. Vamos buscar aqui mais uns oráculos antigos. Vamos pegar aqui neste da Paulina Fay, agora ela chama-se Paulina Fay, na altura ainda era Paulina Cassidy. E este é o oráculo das bruxinhas. O manual é super fixe. O manual tem feitiços para cada uma das cartas. É super giro. Não só tem a mensagem, como depois tem sugestões para nós utilizarmos esta energia. Então é assim que eu também uso. Ou seja, eu tiro uma carta e trabalho com essa energia, por exemplo, durante a semana, durante o mês, durante esse dia. Tá bem? E podemos ou não fazer aquilo que ela recomenda. Que ela recomenda 2 ou 3 coisas para cada uma das cartas e é muito giro mesmo. Este é um oráculo que eu também já tenho há muito, muito tempo e que mantém assim, é tão fofo, mantém aqui o lugar e há de continuar a manter aqui o lugar na minha coleção. Eu acho que há um vídeo sobre este, deve ser antigo, porque eu já tenho este oráculo há muito tempo. Já tenho que fazer um vídeo novo sobre ele. Mais qualidade. Então, próximo. Este que também é muito antigo. Magical Times. E havia outro que eu usava com este. Onde é que ele está? Deve estar dentro das caixas.
Então, este oráculo também tem unicórnios, tem dragões, tem sereias, tem uma data de seres mágicos diferentes. Também é muito antigo, é também dos meus oráculos mais antigos. E uma das coisas que eu gosto nele é que é muito diversificado nas mensagens. Muito diversificado. Não é propriamente um tema. E é muito diversificado. Essa também já não uso algum. Acho que eu usei numa consulta há umas semanas. Mas para mim já não uso há muito tempo. Se calhar também está na hora de voltar a usá-lo. Então, este é o Magical Times Empowerment Cards. Vamos por aqui. O que é que eu tenho mais aqui? Celtic Spirit. Este aqui também veio. Este oráculo assusta muita gente. Eu acho que ainda não tenho no canal. Aqui no canal só ele. Este oráculo assusta muita gente por causa dos olhos. Mas eu gosto tanto dele. Este é o Celtic Spirits Oracle. O oráculo dos espíritos celtas, e o livrinho está muito, muito, muito bem feito. Pintei de verde. E algumas pessoas não gostam destas imagens e não gostam dos olhos, mete-lhes confusão aos olhos. Eu percebo, mas news, as fadas não são assim. Ok, as fadas não são assim, tá bem? A esmagadora maioria das fadas não são assim. As fadas são assim, tá bem? Se vocês conseguissem ver fadas, as fadas que são assim fofinhas são uma muito pequena percentagem. A maioria delas são assim. E então este oráculo confronta um bocadinho as ideias que nós temos sobre as fadas. E confronta um bocadinho as ideias. Fadas, ele não, a autora não as trata por fadas. Não é? Eu estou aqui a usar a palavra fadas, mas ela não as descreve como fadas. Descreve-as como espíritos celtas e seres da natureza, também. O que não quer dizer que eles sejam maus, só tem. Nós temos mania de julgar e de colocar rótulos em tudo aquilo que é diferente. Não é? Nós. Acho que este já veio pintado. Isto não fui eu que pintei de verde, já veio verde, acho eu. Já não lembro. E então eu gosto muito deste oráculo. É um oráculo muito sagrado, eu não o uso sempre. Gosto muito desta fada. Mas é um oráculo muito sagrado para mim, muito certo. Gosto muito de usar também. Podia ter mais cartas, mas pronto. Quantas cartas é que isto tem? 36. Pois, podia ter mais cartas. É da Rockpool também. A Rockpool devia fazer oráculos com mais cartas. Então, este é o oráculo dos espíritos celtas. Ora, o que é que nós temos mais aqui para vos mostrar? Este oráculo é tão antigo. Este oráculo eu comprei na FNAC. Deixa-me lá puxar-nos mais um bocadinho para cima. Este oráculo eu comprei na FNAC. Logo no início do meu percurso. E custou para aí tipo 4 euros. Eu não sabia nada sobre ele. Mas na altura ajudou-me muito no meu estudo de cristais, mais do que propriamente um oráculo de adivinhação. Então ele tem os cristais à frente com as palavras-chave e depois tem mais descrições atrás. Tem a descrição de como é que nós podemos utilizar esta carta para a cura e depois também, claro, a mensagem se nós quisermos utilizá-lo como oráculo. Eu não sei de quando é que será, porque ele não traz livro. Mas eu não sei de quando é que será este baralho, mas é de certeza anterior a 2010. De certeza. Foi dos primeiros que eu tive. Vamos a Moldavite. Outra coisa que podem fazer com estes oráculos assim de cristais é utilizar estas cartas para se ligarem à vibração do cristal. Fora de cristais também ali outro oráculo de cristais. Vou-vos mostrar. Não vou buscar. Então, este oráculo tem imensos cristais. Este oráculo também já é antigo, eu não faço ideia de qual é a editora disto. Não faço ideia.
mas já tem muitos anos. E é o oráculo de cristais, simplesmente. Então vou buscar ali mais uns para vos mostrar. Então, mais oráculos de cristais. Este oráculo, eu tenho um vídeo a abrir este oráculo. Gosto muito dele. Este é o oráculo dos cristais mestres. Mais uma vez, Rockpool, não é? Rockpool. Livrinho muito bem pensado. E este oráculo não é só um oráculo de cristais. Este oráculo tem uma cena brutal, que é, mais do que propriamente o cristal, este oráculo... esta foi a uva que me saiu. Este... O que é que se passa aqui? Estas foram as últimas que me saíram. Este oráculo tem, não é só os cristais, tem uma sintonização aqui incluída, que é a energia que vem daquele cristal mestre. Está bem? Por exemplo, aqui temos a energia do amor incondicional. Aqui temos a energia do corte-cordas e da cura ancestral. Então, eu utilizo este oráculo não propriamente como um oráculo de cristais, como aquele que a gente viu antes, mas como um oráculo para me trazer a energia e a vibração cristalina que eu preciso para, por exemplo, aqui a limpeza da alma, ou para trazer inspiração, ou a verdade mais elevada, a inocência, tá bem? Então, este oráculo é muito pessoal meu, eu não o uso com a... Mentira. Eu só uso este oráculo com outras pessoas se este oráculo me chamar claramente para trabalhar com essa pessoa. Aconteceu uma ou duas vezes só nas leituras de ativação, nas terapias de ativação. E, portanto, 99,9% das vezes eu utilizo só comigo para ativar estas energias em mim, bem? De uma forma muito minha, também uma forma muito pessoal de ativação, mas podem vir aqui ao manual e cada um deles tem a medicina do cristal e tem as mensagens e a cerimónia de ativação desta energia, tá bem? Então, este é o oráculo, que tem uma caixa esquisita, eu não gosto quando eles fazem caixas esquisitas. O oráculo dos cristais mestres. Mas, ora bem, vamos passar aos pequeninos. Este aqui, ainda me faltam mais oráculos que estão provavelmente dentro de caixas ainda. Este é o oráculo de Findhorn que eu recebi quando estive a fazer o curso dos florais de Findhorn, que tem os florais todos e às vezes eu uso-os para ativar estas energias dos florais. Tem também os signos, os chakras, os raios, os elementos também. E aqui as cartas explicativas no final. Eu não uso como um oráculo, por isso é que ele está separado. Eu utilizo para ativar estas energias, está bem? Portanto, é outra forma que podem usar os vossos oráculos para ativar as energias. Se quiserem saber mais sobre isso, eu tenho um curso de oráculos onde falo sobre isto tudo. Então, este é o dos florais de Findhorn. Outro pequenino. Este oráculo, ele já está publicado, acho que pela Hay House. Existe aqui a edição que eu comprei mesmo na autora, uma autora australiana. Mas é igual, está bem? E ele tem palavrinhas. Eu utilizava muito este oráculo para algumas leituras mais rápidas, por exemplo, a leitura SOS. Para trazer-se, para perguntar e perceber certas energias, ele é muito claro nisso. Olha, tão fofo. Eu gosto muito, é simples, é minimalista, não confunde, porque às vezes, eu não tenho tendência para usar muitas cartas, mas às vezes as cartas com muita cor ou muita coisa a acontecer, começa a ficar sem ar. Começa a ficar sem ar. Este aqui é muito bom para complementar as mensagens dos anjos, sem eu ficar sem ar. Não convém eu ficar sem ar, não é verdade? Então, onde é que a gente vai agora? Vamos a este. Isto aqui eu tive... precisamos de afastar-nos um bocadinho, que estes óculos são meus. Então,
Eu tive vários oráculos desta autora e na limpeza da primavera a maioria deles foram para outras casas e eu só fiquei com este. Mas eles são todos ótimos também. Eu acho que há vídeos sobre eles no canal. Aqui no canal do YouTube. Então, às vezes eu preciso ter um destes oráculos assim. Porque às vezes estas mensagens são um bocadinho intensas. Não é o meu estilo de arte. Não é o estilo de oráculos que eu gosto de usar. Mas eu às vezes preciso de algo que me confronte. E este é um desses. Este é um dos oráculos que me confronta. Não gosto nada desta carta. Me confronta. E às vezes eu preciso disso. Às vezes preciso de um abanão. E nós já falámos disto nestes vídeos em que eu estou a mostrar a minha coleção de oráculos. Não interessa eu ter todos os oráculos iguais. Não interessa ter todos os oráculos com a mesma energia. Interessa-me que os meus oráculos tenham vibrações diferentes para eu sentir aquilo que eu preciso e aquilo que os meus clientes precisam. Porque os meus clientes todos precisam de coisas diferentes. E às vezes há alguns oráculos que eu uso primordialmente comigo. Há outros que uso principalmente com os meus clientes. E é mesmo assim. Também faz parte. E eu volto a dizer, ninguém tem que ter tantos oráculos, nem ninguém tem que sentir que é preciso ter tantos oráculos para ler oráculos de uma forma eficiente. E eu faço isto porque é a minha profissão, está bem? É a minha vida. Se for a tua, também acho que se quiseres e se sentes, também podes ter muitos. E deves ter muitos oráculos, se quiseres. Se não quiseres, não tens que te sentir pressionada, é isso. O oráculo dos chakras, este oráculo teve para sair da minha coleção já não sei quantas vezes. E acabou por ficar, porque é o meu único oráculo dos chakras. De momento. Eu uso muito nas iniciações de Reiki. E de momento é o meu único oráculo de chakras, mas eu sinto que ele já passou. Eu sei que ele já passou a fase comigo, ou seja, eu sei que ele está à procura de outra casa. Eu sei. Mas eu ainda não tenho outros, portanto, temos pena oráculo. Vais ter que esperar um bocadinho até eu encontrar outro oráculo de chakras que eu gosto. Este oráculo tem todos os chakras e tem uma mensagem para cada um dos chakras. Como eu vos disse, eu uso muito nas iniciações de Reiki. Funciona muito bem nesse aspecto. O manual também é muito bom. Eu não vos mostrei o outro manual, mas eles são todos iguais. Também é a cores. Isto também é da Rockpool. Exatamente, também é da Rockpool, mas estes são os grandes. Bem. E fala um bocadinho sobre os chakras e é um ótimo oráculo para estudar os chakras. Então, o oráculo dos chakras. O oráculo dos santos e místicos. Eu adoro este oráculo. Não uso muito, mas quando uso é super powerbanger. Este oráculo tem uma coisa muito gira, que é as partes de trás têm cores diferentes. São a dos santos e as dos místicos. Eu não sei se gosto muito disso ou não. Ainda hoje não sei se gosto que eles tenham separado as partes de trás. Mas pronto, tudo bem. Ele tem imagens lindíssimas. E a maioria das vezes que eu uso este oráculo é para pedir um guardião. Lá está, todos estes oráculos ficaram todos para o segundo plano quando eu comprei o outro cor de laranja. Para pedir um guardião. Eu não me vou desfazer nunca deste oráculo porque é dos poucos que tem amarelo voo e eu tenho assim uma coisa pelo amarelo voo. E tem aqui outros, na minha visão, guardiões, ele chama-lhe santos e místicos. Mas tem aqui algumas personagens, digamos assim, que não são muito comuns noutros baralhos. Eu gosto muito da forma como esta arte está feita. Já vos vou mostrar o das deusas e das sirens. Havia uma carta aqui que é Santa Bárbara. Santa Muerte, este também está muito bem feito. Aqui está a Santa Bárbara. A Joana d'Arc. Está a
Santa Bárbara. Será a última, é? Pois. A Santa Bárbara saía-me tantas vezes. Tantas vezes. Eu acho que para aí 90% das vezes que eu usei este oráculo para tirar cartas saía uma Santa Bárbara. E eu tenho uma coisa muito especial com este oráculo, apesar de não usar muito. Tenho uma coisa muito especial com este oráculo e, portanto, ele vai continuar na minha coleção. E lá está. Eu não mantenho, como eu vos disse, oráculos na minha coleção que eu não uso. Ou, portanto, eu jamais, tirando um, eu vou-vos mostrar depois quando for o tarot, tirando um, não há oráculos na minha coleção e não há tarôs na minha coleção que eu não uso. Há uns que eu uso mais e há uns que eu uso menos. Este aqui é daqueles que eu uso menos, mas que tem e que vai ter sempre um lugar porque eu não o uso menos porque não gosto dele ou porque não estou em sintonia com ele. Eu uso menos porque, neste caso em particular, ele tem uma função muito específica na minha prática espiritual e que nem sempre é necessária. Por exemplo, no do Kyle Gray, no outro do Kyle Gray que eu vos mostrei, há qualquer coisa naquele oráculo, nos anjos e ancestrais, há qualquer coisa naquele oráculo que eu ainda não percebi o que é. E que vou perceber com o tempo. Com o tempo hei de perceber. Porque é que, apesar de eu usar, não uso muito, e sendo um oráculo tão bonito, não percebo porque eu não uso mais. Passando à frente. As deusas e as sirens. Este oráculo, outro que eu adoro, apesar de ser um bocadinho todas elas estão assim meias vestidas, o que para mim não tem mal nenhum. Eu até gosto, acho um tipo de arte interessante. Se é assim que eu vejo as deusas, não. Não é assim que eu as vejo. Mas este oráculo também é super poderoso e compensa por isso. Ou seja, eu passo à frente das mamocas. Se é assim que eu vejo a deusa Amaterasu, que é uma das deusas com quem eu trabalho mais, não. Mas eu passo à frente. Primeiro, há aqui certas deusas que não há noutros oráculos. E depois, as mensagens... É como se a autora é uma autora, é Stacey DeMarco. Como se a autora tivesse... Se tivesse sintonizado com uma parte específica destas divindades. É Kali. Se ela se tivesse sintonizado com uma parte muito específica. Portanto, eu vou buscar este oráculo, mesmo com deusas com as quais eu trabalho muito, por exemplo, a deusa Isis, Rhiannon, deusas com as quais eu trabalho muito, eu às vezes sinto necessidade de ir buscar este oráculo, porque ela conecta... Não vejo assim, a deusa Hecate. Conecta-se com uma parte da deusa que mais nenhum outro oráculo que eu tenho se conecta. Tá bem? É uma parte muito específica. A Joana Dark. Pronto. Se eu tiver a usar este oráculo só para olhar para as imagens, só me apetece levar as mãos à cabeça. A deusa pele está cheia de pó. Porque estive a trabalhar. Esta foi a última carta que me saiu. E depois saiu-me outra vez num oráculo cor de laranja. E vocês estão a perguntar, Natasha, o que é aquele oráculo cor de laranja? É isto. Depois saiu-me outra vez aqui a deusa pele. Saiu-me aqui. E depois eu guardei a carta. Estava cheio de pó. Guardei a carta e disse, ok, vamos lá ver qual é a deusa que quer trabalhar comigo. Fui buscar isto e assim uma deusa pele outra vez. E é assim. Mas pronto, como eu vos estava a dizer, este oráculo não é propriamente a minha arte favorita, mas o manual compensa e traz a mensagem que eu preciso, na altura que eu preciso, com a intensidade que eu preciso, que às vezes não é tão fofinha. Este oráculo não é nada fofinho. E às vezes não é tão fofinha como a maioria dos meus baralhos. Eu gostava de ter o dos deuses, mas ele teve esgotado durante imenso tempo e eu não tenho. Próximo. Outro oráculo que eu uso muito para os meus processos de cura pessoal e para os meus clientes é este, Mystical Healing. Este oráculo é brutalíssimo. E vocês perguntam, Natasha, tu estás a dizer isso sobre todos os oráculos? E eu vou-vos dizer, sim, é verdade. Cada um deles é poderosíssimo à sua maneira. É outra destas caixas grandes, da Rock Pool. E uma das coisas, eu tiro normalmente máximo 2 cartas deste oráculo e vou ler isto.
E este é um oráculo, como o nome indica, de cura. Mystical Healing. De cura mística. Já estou a falar demais. De cura mística. E, portanto, quando eu uso, normalmente eu pergunto o que é que eu preciso de curar em relação a X situação. Bem? E ele diz-me. E eu às vezes não gosto de ouvir. Estas cartas são muito grandes. Eu não vos mostrei como é que eu costumo baralhar. Estas, elas são muito grandes. Então podem baralhar assim. Tá bem? Os outros baralhos que eu vos mostrei, destas caixas grandes, também são assim enormes. E não é uma coisa tipo, ok, então tenho que curar isto e não fazer mais nada, não é? Depois vou perceber, ok, então se eu tenho que curar, vamos perguntar aqui. O que é que eu tenho que curar neste? Até podemos não ser um assunto específico. O que é que eu tenho que curar neste momento? Então aquilo que eu faria era baralhar, escolher uma carta. Eu acho que eu tenho um vídeo no curso sobre este processo que eu faço. No nosso curso dos oráculos há um vídeo sobre este processo que eu faço. Então eu teria aqui esta carta. É um sim! Sim, tenho coisas para curar. O número 17. Vinha aqui. E vinha ler a mensagem que está aqui e a ação que é necessária, que é o que é que tu precisas dizer sim. Muito bem. Esta carta pede para dizeres sim a ti mesma. Nutrires as coisas que são para ti. Ok. Então eu iria ler o que está aqui, iria pegar nesta carta, iria colocá-la num espaço onde eu a visse, um espaço sagrado, por exemplo, a minha mesa de cabeceira, um sítio onde eu tivesse visão desta carta e depois perceber, ok, então o que é que eu preciso fazer na prática para integrar esta energia? Quais são os óleos essenciais que eu posso utilizar? Ou cristais, ou florais, ou outra técnica, reiki, outra técnica que tu uses e que faça parte do teu repertório. Como é que eu posso integrar esta energia, não é? Ok, é assim, voltar a pôr, guardar dentro da caixa, não voltar a pensar nisto, tá bem? Há oráculos que sim, que são assim, ou seja, em que eu chego, tiro uma carta e volto a guardá-la, porque só quero responder a uma pergunta, ou porque só preciso de tirar uma... Eu às vezes tiro cartas, eu não sei se vocês fazem isso, digam-me se fazem isto. Se já chegaram aqui a esta parte do vídeo, vamos tipo na terceira parte. Este vídeo vai ser 1 hora na mesma, quase. Digam se fazem isto. Tirar uma carta simplesmente porque vos apetece tirar uma carta. Há alguns oráculos que eu faço isso. Tiro uma carta só porque me apetece tirar uma carta. E depois há outros que tiro com um objetivo. E este é um dos baralhos que eu uso para isso. O que é que eu preciso de curar neste momento? Este baralho ajuda muito a curar, a entender o porquê da minha raiva em certas fases da minha vida. E assim, bolas! Tens razão. Next. Vamos ver este. Continuando aqui na fase de cura. Into the Lonely Hoods. Este oráculo eu comprei este ano. Provavelmente no verão. E é um oráculo muito interessante. Eu pintei com esta cor. As margens. É um oráculo muito interessante porque ele foi criado durante a pandemia. Depois esta foi a última carta que consegui. Ele foi criado durante a pandemia e foi criado especificamente a pensar para trazer mensagens e bênçãos em períodos de solidão. Tá bem? Mas eu não o utilizo só em períodos de solidão. Primeiro eu gosto muito desta... O manual também não tá mau. Primeiro eu gosto muito deste artista e destas imagens. E depois aquilo que eu noto é que estas criaturas é como se fossem amigos e companheiros de jornada. Eu tive experiências muito interessantes. Este coruja, mocho, coruja, provavelmente coruja, aparece aqui em várias imagens e é como se fosse uma amiga, porque ela apareceu-me em várias cartas seguidas. E assim, ok, lá está aqui o meu amigo outra vez. Então eu gosto muito, tenho aqui, apesar de ser um oráculo relativamente recente, é do verão deste ano, do verão de 2022.
eu lembro-me tão bem de ser esta carta. E depois, como não o uso todos os dias, não é? Uso em períodos muito específicos. Lembro-me perfeitamente daquilo que eu estava a sentir quando olhei para esta carta e quando li a mensagem. É mesmo isso. Mas pronto, é esta a relação que nós vamos criando com as nossas cartas. Onde é que está? A primeira carta que me saiu, que foi aquele moço, está aqui. E esta carta saiu numa altura não muito fácil, foi quando eu comprei este oráculo, e ela saiu-me 2 ou 3 vezes seguidas. Esta carta específica, e depois esta coruja mocho, este ser, continua a aparecer noutras cartas. Eu gosto muito deste oráculo, Into the Lonely Woods, da Lucy Cavendish. Eu já tive outros oráculos da Lucy Cavendish, com aqueles personagens que têm assim uma cara muito grande, os olhos muito grandes, mas acabaram já por ir todos para outra casa. Este é o único que eu tenho dela, acho eu. A deusa celta, Celtic Goddess Oracle Deck, outro dos meus oráculos mais poderosos. Eu tenho um vídeo sobre ele no canal do YouTube. Várias deusas celtas, super poderoso. Mais uma vez, é daqueles que eu vou buscar um guardião. Não sei qual é, neste caso, guardião. Qual é a guardiã, a deusa que quer trabalhar comigo neste momento em determinado assunto. E escolho uma carta. O livro está muitíssimo bem escrito. Muitíssimo bem escrito. E depois, geralmente, eu tiro uma destas guardiãs e vou pesquisar um pouco mais. Vou pesquisar um pouco mais sobre elas. Algumas não há muita informação, mas eu leio o livro e depois vou pesquisar. Vou ao Google, para isso é que serve o Google, não é? Saber um bocadinho mais sobre estas deusas, sobre a sua história, as lendas. Gosto muito do trabalho também com este oráculo. E as atividades, até os pequenos rituais que eles dão aqui para cada uma das deusas. Ótimo oráculo mais uma vez, que eu recomendo a quem gosta de trabalhar com as deusas celtas. Por fim, temos aqui... não, ainda estão ali aqueles... Ai, meu Deus, ainda estão ali aqueles todos. Estamos a 42 minutos. O oráculo de Isis, que eu não vos vou mostrar. Eu tenho aqui a versão Pocket para vos mostrar. A diferença é que a versão Pocket, as imagens são as mesmas, mas tem mensagens escritas por trás. Este é o oráculo de Isis, é um dos meus oráculos favoritos. Se vocês me dissessem, Natasha, só podes ter um oráculo na tua vida, seria este. Este oráculo é um oráculo de super empoderamento. É daqueles oráculos que... quase nem sei como é que vos hei de explicar o quão poderoso é este oráculo. As mensagens são no ponto. Aqui a versão grande tem também aqui alguns rituais que se pode fazer com cada uma destas cartas e cada uma destas energias, que são super power banga também. Quase todos os oráculos da Alana Fairchild são bons. E portanto este é o oráculo de Isis, que eu tenho os dois. Depois tenho o da Kuan Yin, que eu tinha o grande. E o grande também foi embora na versão, na limpeza da primavera. E fiquei só com o pequenino. Fiquei só com a versão Pocket. Tá bem? Mais uma vez, imagem atrás. Não, imagem à frente, mensagem atrás. A versão grande tem também alguns rituais, algumas meditações que se pode fazer com cada uma destas cartas. Lindas. Estas imagens são lindas de morrer. Adoro este oráculo. Aquilo que eu notava é que, ao contrário do oráculo de Isis, eu não tinha muita paciência para ler as meditações deste oráculo. Enquanto que sim, este aqui vale a pena ter os dois, porque os trabalhos espirituais que estão aqui são fantásticos,
que eu não tinha muita paciência para ler as meditações, por isso é que a versão grande foi à vida e eu fiquei só com a pequenina. Este é o Oráculo da Mãe Maria, que eu também tenho a versão grande, hei de comprar eventualmente a versão pequenina também. Este oráculo ajudou-me em situações também muito difíceis no início do ano, 2022. E são várias faces da Mãe Maria. Este oráculo já é muito antigo, eu lembro-me de uma amiga minha ter este oráculo e nunca me ter chamado. E no início do ano, acho que foi esta carta, no início do ano eu lembro-me de estar a fazer, acho que era para a leitura do Caminho da Alma. Já não lembro qual era a consulta, mas eu lembro-me que estava a fazer uma consulta qualquer e que me apareceu esta imagem. E eu sabia que eu já tinha visto essa imagem antes, então andei à procura e percebi que era este oráculo e decidi comprar este oráculo e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque este oráculo tem várias faces da Mãe Maria e cada uma delas traz uma mensagem importante. E durante a primeira metade do ano utilizei muito este oráculo, tirava uma carta, mais ou menos uma por semana, para ser a minha mensagem, a minha guardiã da semana, com a Mãe Maria. E depois tem o livrinho, que também tem imensa informação para cada uma das cartas, portanto, se tens gostado de ler. Tem isto tudo, tem isto tudo, tem isto de que o processo de cura. Estás a ver o estilo, não é? Pronto, portanto, é uma cartinha por semana, porque senão nem sequer tens tempo de digerir tudo o que está aqui escrito. Então este é o Oráculo da Mãe Maria. Super recomendo também. Então agora vamos ali atrás buscar os outros grandes que faltam. É assim, eu não vou fazer outro vídeo, não vou fazer uma parte 4, portanto, vamos, está quase. Se viste as 3 partes e se ainda estás aqui, boa, obrigada. Então vamos lá continuar, temos aqui mais oráculos que eu descobri. Este também foi dos meus primeiros oráculos, é o Oráculo dos Animais Druidas, ele está traduzido em português. E tem um livro grande também, portanto comprem a edição com o livro grande, eu não comprei. Tem uma margem assim branca à volta, que eu cortei. Mas este oráculo tem os animais relacionados com os animais druidas e, portanto, a mensagem está relacionada também com a própria mitologia e as crenças druídicas dos druidas. Pronto. E é super interessante, intenso. Lá está, comprem a versão que tem o livro grande, porque tem muita informação. Quem gosta deste tipo de energia. A minha versão pequenina, por favor. O Oráculo dos Animais Druidas. Live in Your Own Magic. É fixe, eu gosto deste oráculo. É um bocado grande. Mas eu gosto deste oráculo. Acredita na tua própria magia, portanto todas as mensagens estão relacionadas com confiança, empoderamento, cura. Eu gosto muito deste oráculo e das próprias histórias que se consegue retirar daqui. Acho que é um oráculo muito bom, por exemplo, para adolescentes, para quem está a trabalhar com adolescentes, ou para quem é adolescente, ou para a nossa adolescente interior. Eu uso muito este oráculo para trabalhar com a minha adolescente interior. Há outros que eu uso para trabalhar com a minha criança interior. Este eu uso para trabalhar com a minha adolescente interior, que é um bocado impossível de aturar às vezes. Não digam isso, que horror! A Natasha está a dizer isto em público. É verdade, mas às vezes a minha adolescente interior é assim um bocadinho difícil de lidar. É verdade. Mas merece todo o amor e carinho. Ao menos eu estou a trabalhar com ela. Toda a gente se lembra da criança interior e ninguém se lembra da adolescente interior. Então, este oráculo é muito fixe. Também tem um lugar na minha coleção, principalmente quando eu faço trabalho com a minha adolescente interior. É este que eu vou buscar. É um bocado grande. As cartas são um bocado grandes. Acredita na tua própria magia. Mas, Jesus, este também, este comprei nos meus anos, há muitos anos atrás. Não sei quanto, mas também foi dos meus primeiros oráculos.
o livro, tinha outras coisas, olha. Tá. O livro, tem também pequenos rituais para cada uma das cartas. E tinha outras coisas. Ai, está tão bem embrulhado. Sim, tenho os meus primeiros oráculos. A qualidade das cartas não é assim muito boa, parece quase papel. Mas, pronto, é o que há. Também já não uso há muito tempo. Não é propriamente o mais doce dos oráculos. Isto é da Lucy Cavendish. Não. Para amor. Mas dá um bocado de vibes de Lucy Cavendish, que eu às vezes não gosto muito dos oráculos dela, que não são muito fofinhos. É claro que é preciso oráculos que não sejam fofinhos, mas pronto, vocês percebem o que eu quero dizer. Já estou aqui há muito tempo, há quase uma hora. Mais o outro que eu fiz antes, portanto, há muito tempo. Então, este foi dos meus primeiros oráculos, que eu comprei nos meus anos em 2011, ou uma coisa assim desse estilo, e também já não uso há algum tempo, mas tem um lugar na minha coleção, porque foi dos meus primeiros oráculos e eu comprei nos meus anos. Este, adoro, Magical Dimensions, também eu consegui abrir esta coisa. Magical Dimensions, ele tem assim estes símbolos e estas coisas. E este oráculo funciona, não o uso como oráculo, até ela explica-vos aqui os significados de cada uma das cartas, mas eu não uso como oráculo. Eu uso como cartas de ativação. Esta é a parte de dentro, não acham? Eu uso como cartas de ativação. Portanto, eu venho aqui e escolho as cartas com as energias que eu quero e utilizo-os. Agora menos, que eu agora já faço os portais de outra forma, mas antes de fazer os portais da forma que eu faço agora, eu utilizava muito estas cartas como portais de luz para cura energética, para me sintonizar com certas energias, para trabalhar karmas, bloqueios, etc. Na minha própria cura pessoal, nunca o cheguei a usar com outras pessoas, mas era muito para a minha cura pessoal. E ela fala-vos aqui no início como é que podem utilizar este oráculo para, não só para a adivinhação, mas também para certas energias, ou seja, determinadas cartas e algumas cartas escolhidas por nós para ativar certas coisas, certos desejos, certas energias, relações, abundância, etc. Bem? Então, este é super fixe também, apesar de eu não usar como oráculo, ou seja, adivinhação. Super interessante, isso é uma caixa super interessante. Next. Ora bem, já estou perdida com tanta coisa. Este aqui é outro que eu não uso como oráculo, Crystal Grid Deck. Este oráculo tem uma forma diferente e aquilo que eu faço é escolher os cristais. Ele tem aqui a descrição na parte de trás, escolher os cristais e fazer, vou-vos mostrar rapidamente, fazer a minha própria mandala de cristais. Claro que isto, se vocês fizeram com atenção e cuidado, fica bem melhor do que isto que eu estou a fazer agora, mas a ideia é criarem uma mandala, seja com eles todos ligados uns aos outros, ou não. Bem, também podemos fazer um círculo. Vou colocar aqui a nossa intenção no centro, o círculo não está muito centrado, mas vocês percebem o que eu quero dizer, está bem? Podem fazer o círculo a tocar cada uma delas. Agora vamos por aqui. Ok? Podemos fazer muitas coisas com este oráculo. Eu nunca o uso propriamente como oráculo. Oráculo do estilo para fazer perguntas. Também vem cá, escolho as cartas que sinto que são necessárias para aquilo que eu estou a fazer. E moving on. Outro oráculo. Vamos deixar para o fim, não? Vamos em quanto tempo? Uma hora. Eu tenho aqui tanta coisa para vos mostrar. Isto é um tarô, mas acho que estás a mostrar um tarô, porque eu não uso este tarô como tarô, eu uso este tarô como oráculo. Porque este tarô tem, este baralho é maravilhoso, mas para mim não funciona como tarô, porque não tem a estrutura do tarô tradicional e eu não tenho cabeça
para estar a aprender outra estrutura. E, portanto, as cartas são lindas, olhem para isto. E, portanto, eu uso como oráculo. Tal e qual, escolho uma carta, ou duas ou três, as que forem precisas na tiragem, e leio a mensagem que está no livro, e interpreto como oráculo e esqueço que está aqui embaixo. Eu gosto muito, muito, muito. Este oráculo tem também uma profundidade e um poder muito grande. Muito grande mesmo. E quanto mais nós trabalhamos com ele, mais conseguimos ver camadas que não víamos ao início. E então, este aqui é o Witch's Wisdom. Mais uma vez, o livro está muito bem feito também. Witch's Wisdom. Eu tenho pena porque ele foi canalizado para trabalhar com a estrutura que a autora fez, mas eu tentei, não consigo, portanto, a mais não sou obrigada. Witch's Wisdom. Estamos a chegar ao fim, só faltam 4. Estes oráculos são daquela altura em que a Hay House punha caixas dentro de caixas dentro de caixas, que não faz sentido nenhum. Este é um Mystical Shaman, outro oráculo que é super poderoso e que tem arte fantástica. Eu adoro estas imagens. Sim, tem cartas invertidas também. Eu uso o manual neste oráculo, mas ele também se consegue ler intuitivamente. Tem muitas cartas como eu gosto. Não sei quantas são, mas são muitas. Mais de 60. Ou 60. E é daqueles oráculos que têm um poder muito grande dentro dele, que foi incorporado aqui na criação deste oráculo uma grande energia, um grande poder, e tem que ser respeitado. É um oráculo que quer ser respeitado, e tem que ser respeitado, e portanto tem aqui também um lugar muito próprio na minha coleção, apesar de ser uma caixa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, que me complica um bocado com o sistema, porque eu gosto de ter a caixa e o manual juntos, porque eu não uso este oráculo sem o manual. O livrinho também já está um bocadinho coitado, mas é ótimo. Leiam o livro se usarem este oráculo. Next. Outro oráculo que é a caixa dentro da caixa, que é dentro da caixa, que ainda bem que a Hay House parou de fazer isto. Este é da Colette Baron Reid também. Vão aparecendo aqui baralhos da Colette, volta não volta. Este é o das deusas. Este é o oráculo das deusas. Mais uma vez, um ótimo baralho. Gosto muito das imagens. Gosto muito da forma. É uma forma completamente diferente. A forma como ela se sintonizou com estes arquétipos da deusa. Completamente diferente dos outros baralhos, e por isso é que ele também tem um lugar na minha coleção, porque tal como o outro que eu vos mostrei das deusas e das sirens, é como se ela se tivesse conectado com uma face específica de cada uma destas deusas. E não há outra igual a este, porque tal como não há outra igual ao das deusas e das sirens, porque é uma face muito específica daquela divindade, daquela deusa. Lilith, adoro, me veio ajudar. Olha, quando eu usei o outro da cura da raiva, este, e depois fui pedir uma guardiã, eu não me lembro tão bem disto, e por ser uma Lilith. Ok, já percebi o que é para trabalhar. Anyway, passar à frente. Adoro este oráculo também, adoro as imagens, e é outro daqueles que tem uma posição muito específica na minha coleção, que não vai a lado nenhum em princípio, porque se conecta com uma face muito particular de cada uma destas deusas que eu não consigo encontrar nos outros baralhos. Se a face real é discutível, é a visão da Colette e este é um baralho muito mais a nível de arquétipo do que propriamente ligado à mitologia da deusa e à energia daquela deusa. Mais uma vez, este foi um dos quais que foi destornado pelo tal oráculo cor de laranja.
o oráculo cor de laranja destornou muito. Ixi, muito, muito. Então, Sofia Rito. Acho que é o único oráculo. Ah, não, não é. Tenho que outro. Os últimos 2 oráculos são em português. Yay! O oráculo da Sofia Rito, do oráculo dos guias espirituais. Outro oráculo que é super claro. Este é daqueles oráculos que, assim, tens uma dúvida, vai buscar este oráculo e pergunta claramente e ele responde-te. Isto também é daqueles oráculos, tens uma carta, pões a cartinha ali, meditas sobre isto durante não sei quantos dias. Não. Tens uma pergunta e ele responde. E é preciso destes oráculos diretos, é preciso destes oráculos que te dizem o que têm a dizer e tu podes ir à tua vida resolver o problema que tens para resolver. E portanto eu gosto deste oráculo para isso. Super direto, super claro, super fazer acontecer. Gosto muito desta carta. Não há nenhum outro baralho que eu tenha que tenha a chamatrina desta forma tão perfeita. Então, este oráculo também tem aqui uma posição na minha coleção e está super seguro na minha coleção. O outro oráculo que eu tenho em português, eu tinha este oráculo em inglês e ele foi para outra casa e depois uma amiga minha ofereceu-me este em português. Como eu comprei este? Eu acho que ela me ofereceu. Já me lembro. É o oráculo dos anjos da abundância, da Doreen Virtue. Não é dos oráculos que eu uso mais, até porque este oráculo, eu sinto que ela nesta altura já estava a entrar um bocadinho em flip da cabeça, até porque este oráculo tem aqui algumas coisas que não fazem muito parte da minha visão sobre o dinheiro e, portanto, há aqui algumas cartas que não fazem sentido, não é? Para mim. Então não é daqueles que eu uso mais, apesar de eu gostar muito, como vocês viram, tenho imensos oráculos da Doreen Virtue, mas este não é daqueles que eu uso mais e também não é daqueles que no momento me façam mais sentido. Por isso é que eu acabei por dar outra casa à minha versão em inglês e depois ele acabou por me encontrar outra vez e eu senti, ok, se calhar é importante ter este oráculo por alguma razão e portanto ele ficou. Ainda faltam oráculos, é capaz de faltar, mas faltam-me os Lenormands todos, mas isso fica para outras núpcias. E faltam-me aqui oráculos de certeza que estão dentro das caixas ainda, mas depois teremos outras oportunidades. Olha, se viste até aqui, mesmo um coração roxo, para eu saber que alguém teve paciência para me ouvir durante estas horas todas. Espero que tenhas gostado. Espero que alguns destes baralhos te façam sentido. Se tiveres alguma pergunta sobre algum deles, pergunta-me, tá bem? Se quiseres ver mais profundamente algum deles, diz-me. Se quiseres que eu te explique mais sobre a minha forma de trabalhar com os oráculos, também diz-me que eu faço um vídeo sobre isso. Se este mundo é algo que te interessa, eu tenho vários cursos, eu vou colocar os links todos em baixo, sobre a leitura de oráculos, leitura de tarot dos anjos, conexão com os anjos, com os teus dons espirituais e, portanto, tens muita coisa para explorar e eu vou colocar os links todos em baixo. Então, um beijinho e até ao próximo vídeo.